Pessoas, tudo bem? Hoje o Conto de Liz vai trazer uma narrativa muito pessoal, muito minha. Vou tentar editar. Eu começo a falar dele, eu não paro, confesso. Ele é o meu pai, o homem da minha vida. São histórias que a gente viveu juntos e que fizeram dele fizeram dele ter esse título. Acho que desde sempre, eu sempre tive ele como o homem da minha vida. E a primeira história talvez tenha começado aos 4 anos de idade, mais ou menos, 4, 5 anos de idade, que ele começou a me trazer café na cama. Religiosamente, todos os dias. Ele saía às 6 da manhã para trabalhar, então ele tinha que tomar um cafezinho preto dele, que ele amava, e ele vinha trazer para mim. E era o ritual dele, o jeito que ele falava, que era muito, e foi muito, acho, memória afetiva. Eu amo café. Eu sou louca por café. Então, eu acho que foi por conta disso, inclusive. Ele entrava no meu quarto, sentava na ponta da minha cama, do meu lado, Fia, cafezinho do pai. Eu acordava, tomava aquele café. Aí ele olhava pra mim e falava assim, depois que eu tomava, ele pegava o copo, beijava minha testa. Pai vai trabalhar, tá? Deus te abençoe. E ia trabalhar. Eu acho que assim, eu me sentia, sabe, completamente segura, completamente abençoada mesmo. Porque o meu pai era o tipo do pai que ele era amor. Ele não falava tanto, mas ele fazia muito. Eu entendia meu pai pelo olhar. Sempre, desde o começo da minha vida, eu entendi meu pai pelo olhar. E uma outra história que é até engraçada, que tudo que ele queria fazer comigo. Então ele me chamava, né? E eu ia. E uma das coisas era o que eu não entendia muito, né? Que era arrumar carro, né? Ele sempre gostou muito de dirigir e montar e desmontar carro. Fusca, que era o Fusca que ele tinha, Fusquinha amarelo. E aí ele ia arrumar e falava, Fia, me vê a chave de fenda? Eu falava, meu Deus do céu, ferrou, porque eu não sei o que é isso, né? E não sabia mesmo, né? Eu devia ter 5, 6 anos. Você acha que uma menina de 5, 6 anos vai saber o que é chave de fenda? Né? Eu pegava uma coisa qualquer lá e colocava na mão dele. E ele saía debaixo do carro, olhava pra mim, com uma paciência, com um jeito amoroso, que era um homem assim com todo mundo. Ele vivia de amor pra qualquer pessoa. Fia, isso aqui é sei lá o que, ele falava o nome. Não é chave de fenda. Chave de fenda é isso aqui, ó. Guarda na cabeça, porque quando o pai pedir, você vai dar, tá bom? Não guardei muito não, até hoje me confundo. Chave de fenda eu sei o que é, agora não me peça outra coisa não. Eu me confundo inteirinha. E aí eu ficava lá horas com ele. E tinha um certo menino que eu acho que era meio carente de pai, sabe? Ele descia a rua, parava no meu portão. Quer ajuda? Aí eu olhava pra ele e eu respondia. Ele perguntava pro meu pai, né? Mas eu olhava pra ele e respondia. Eu falava, não. Cadê seu pai? Vai procurar, porque esse aqui é meu. A ciumenta. Sempre fui. Não precisava, porque meu pai queria ali a minha presença. Não era da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta pessoa, né? Era a minha presença. E aí o menino ficava todo triste assim, né? Olhava pra mim. E o meu pai falava, Fia, não precisa falar assim. Eu falei, precisa sim, pai. Coisa chata. Todo dia que o senhor tá aqui comigo, ele vem encher o saco. Todo dia não, né? Todo domingo, porque meu pai trabalhava de segunda a sábado. Então a gente só tinha o domingo pra fazer essas coisas que eu comecei a enumerar. Eram coisas que a gente só fazia no domingo. Porque ele sempre trabalhou muito. Ele ralou muito pra ter essa casa aqui que eu tenho hoje, que é dele, não é minha. Ele ralou muito pra pagar as prestações. E aí, enfim, foi só quitada depois que ele faleceu. Porque a lei na época era essa. Então foi quitada automaticamente.
Mas eu ralei, ele ralou muito, ele me deu muitos exemplos, sabe? De vida. E uma outra coisa legal também que tinha, que a gente vivia junto, era o Gini, né? No final de semana, nos domingos, era o Gini, que era ou caldo de mocotó, que eu não era muito fã, mas ele tomava, né? A gente ia numa casa do norte aqui perto, né? De casa. E normalmente nessa época já com o carro da empresa, porque ele já não tinha carro, né? Ele teve que vender para pagar as prestações da casa, enfim, né? Então ele tinha o carro da empresa e a gente ia, carro ou moto da empresa. E aí a gente ia pra casa do norte. E ele tomava caldo de mocotó e eu tomava o Gini ou um outro refrigerante quando tivesse, né? Se não tivesse o Gini, tomava outro refrigerante. E ali a gente ficava uma meia hora, nem isso, e voltava para casa. Aí ele já ia pra cozinha fazer o almoço, porque era um almoço de domingo, era feito sempre por ele. O arroz carreteiro do meu pai, meu Deus do céu, dos deuses, do café da manhã de domingo, dos deuses, sabe? Ele sempre fez muita questão de cuidar de tudo, assim, sabe? De tudo que dizia respeito à casa dele, à filha dele, à vida dele. E eu tentava retribuir do meu jeito, né? Arrumando, segunda a sábado, a roupinha dele, a bermuda que ele adorava, né? Na cama, para quando ele chegasse, tomasse o banho, que era o ritual, era o banho que tinha que ser instantâneo, quando ele botasse o pé dentro de casa. Outra coisa que tem a ver comigo também, né? Que eu também sou assim, quando eu saio. Eu tinha que botar ali na caminha, ali pra ele, né? Era uma coisa básica, toalha, a bermuda, não camisa, porque ele não gostava de camisa, e o chinelo. Eram coisas pequenas, sabe? Mas que faziam toda a diferença na vida. Então, assim, ter um pai tão presente na sua vida te faz crescer forte. Eu acho que é isso, me fez crescer forte. Eu sou forte, eu sou a pessoa que eu sou, porque eu tive tanto amor, tanta presença, tanta entrega. Tudo era a minha criação, o que eu tinha de ter. Escola, por exemplo, houve um tempo que aí depois eu vou contar no outro vídeo, que ele foi proibido por ameaças fortes, pesadas. Ele foi proibido de chegar perto de mim, né? E o único jeito que a gente tinha de se ver era ou eu pulando o muro da minha casa, desta casa aqui que ele, né? E indo ao orelhão, porque nessa época eu não tinha telefone em casa, não tinha nada. Como ele trabalhava no outro município, as fichas eram comidas em fração de segundos, né? Mas eu pulava o muro para falar com ele, pulava o muro e escondida todo dia. Eu não conseguia falar muito, não. Eu só conseguia falar: pai, eu te amo. E chorava feito uma louca. E ele falava: filha, não chora, o pai te ama. Era essa frase que ele falava sempre, quando eu ia ligar. E aí, uma outra situação que me deixava um tanto quanto foi quando ele foi proibido de chegar perto de mim. E ele tinha essas duas opções. A gente se falava por telefone, escondido, porque não podia ninguém saber, porque as pessoas loucas não queriam, simplesmente não queriam um pai perto da filha. Simples assim. Coisa linda de se ver, né? Eu até hoje ainda elevo o nome dele, exalto o nome dele, para que essas pessoas entendam que o amor de um pai e uma filha nunca, jamais vai ser inferior ao ódio que eles sentem. É por isso que eu faço isso. E aí ele ia na porta da minha escola. E ele pegava nessa época, como tinham queimado os documentos dele, a profissional, né? Não tinha como ele provar que ele tinha sido encarregado, trabalhado em empresas grandes, ganhando muito mais. Não tinha como ele provar. Então, ele começou a trabalhar, porque ele sempre trabalhou, nunca teve medo de trabalho,
muito menos fugia dele. Ele trabalhava em empregos tidos como inferiores, né, ao que tinha na carteira dele, porque a carteira dele foi queimada, literalmente queimada. Então não se tinha como provar. Então ele trabalhava de entregador num caminhão, que não era dele, era do chefe. E esse chefe não deixava ele sair daquele município, né, que ele trabalhava. Só que ele escapulia, ele fugia. Chefe, o senhor vai saber o que o Aldo fez hoje. Várias vezes. Ele ia até a porta da minha escola, no horário que eu estudava. E naquele momento, eu olhava o meu pai, eu corria pro meu pai, eu abraçava o meu pai. Eu não queria soltar. Eu não queria soltar. Eu não queria largar dele. E ele falava assim: Fia, não. Você não pode deixar de estudar. Vai entrar e vai estudar. Eram no máximo 15 minutos que eu passava com ele. Não era todo dia que ele conseguia fazer isso também. Então eu via meu pai 2 vezes na semana e olha lá. Entendeu? Porque era fugir mesmo. Ele fugia do emprego para vir me ver. E eram os melhores 15 minutos da minha vida. Isso é ser pai. Ele fugia do emprego, ele se arriscava para poder ver a filha dele. Mesmo ninguém querendo que ele visse. Escondido. Absurdo, mas era escondido. São coisas que eu passei com meu pai. Eu passei coisas muito lindas, muito sensacionais quando criança, quando tudo. E depois de adulta, depois de adolescente, eu passei por muitas provações para ter o meu pai perto de mim, para que a gente ficasse juntos, né? E eu faria tudo milhões de vezes, faria tudo de novo, porque ele merece, e ele também faria, porque ele fez coisas que ultrapassaram as barreiras de pessoas que conviviam com ele, os empregadores, as empresas, e para poder ver a filha dele, que era eu, né? Então, assim, ter um homem como ele, digam se ele não é o homem da minha vida. Por que que ele é o homem da minha vida? Porque ele fez tudo isso e faria tudo de novo, e eu faria também, porque eu acho que ninguém tem o direito de separar pai e filha. Ninguém. E ele sabia disso. Ele corria o risco, ele ia lá, e eu amava. Os 15 minutos, quando a gente ficou proibido de se ver, os 15 minutos que a gente se via, eu amava. Ou então a voz dele falando sempre a mesma frase: Fia, não chora, o pai te ama. E isso eu sei que era a mais pura verdade, pelas ações dele. Foi o que eu falei anteriormente. Ele sempre foi um homem de falar pouco, mas ele fez muito. Ele fez muito. Beijos de Liz.